o primeiro tempo foi bem assustador, né? Foi bem impactante, assim, poucas vezes nesse Campeonato Brasileiro eu vi tantas oportunidades criadas por um time contra qualquer adversário. Eu confesso que eu não tô me recordando. Fala, nação, beleza? Começando mais um vídeo react aqui pra você, hein? E o choro continua, é isso aí. A imprensa mineira continua repercutindo o 0-0 lá no Maracanã, no amasso do Flamengo contra o Atlético Mineiro. É isso aí, eles continuam falando sobre esse jogão que o Flamengo foi melhor do que o Atlético lá no Maracanã. Primeiro tempo arrasador, faltou o gol, é claro. Davi Luiz perdeu um pênalti e muitas chances desperdiçadas nesse jogo. Mas fica aí o alerta positivo para a nação. Felipe Luiz está fazendo esse time jogar o fino da bola e para a temporada que vem, imagina o Felipe Luiz tendo uma pré-temporada, fazendo os jogadores evoluírem. Nossa, o ano que vem, se a diretoria não atrapalhar, o Flamengo vai longe. O que você acha? O ano que vem, quais títulos o nosso Mengão vai conquistar? Deixe seu comentário e deixa aquele like também, que fortalece. E se inscreva no canal aqui para ver mais reações como essa, notícias do Mengão e muito mais. Vambora pro vídeo! Alexandre Simões, o primeiro tempo, o Atlético de novo inexistiu no Rio de Janeiro, né? Não fosse o goleiro Everson, inclusive pegando um pênalti, o zagueiro Davi Luiz tomou a bola do Alcaraz, que era o batedor do Flamengo na oportunidade. Davi Luiz bateu uma bola chapada, fraquinha, e o Everson, né, com todo o mérito, foi lá e buscou. Não só pegou o pênalti, mas fez brilhantes defesas, como já havia sido na final da Copa do Brasil, evitando que o Atlético saísse derrotado no primeiro tempo. E aí o time melhora na etapa final, mas não o suficiente para vencer o Flamengo. Com a sua avaliação de Flamengo 0, Galo 0, o Atlético retomando o Campeonato Brasileiro. Bom dia, Alexandre. Vale ressaltar que o Atlético melhorou porque o Flamengo cansou e não tinha peças de reposição no banco. Bom dia, Thiago. Era impossível tirar do jogo de ontem ainda os efeitos da decisão de domingo, né? E eu acho que o fato de o Atlético ter mais titulares, né, mais jogadores que participaram desse jogo da Arena MRV no Maracanã, eu acho que aí refletiu negativamente pro Galo. Primeiro porque o Flamengo teve muita velocidade, né, o Thiago, e muitos jogadores buscando espaço, né? Porque o Flamengo viveu uma mudança de comando com o Felipe Luiz e muita gente precisando conquistar seu espaço no grupo de 2025, tá? Então eu acho que assim, foi essa questão, né? O time do Flamengo, a gente percebia um time mais motivado do que o do Atlético. Com certeza os jogadores ainda sentindo esse efeito da perda da Copa do Brasil dentro de casa no domingo, né? Um cenário realmente muito ruim pro Galo. Mas eu acho que fica a lição do segundo tempo, né? Fica a lição do segundo tempo em que, a partir do momento que o Atlético apostou também em atacar o Flamengo, chegou a criar oportunidades. E eu acho que outra imagem que fica também, viu, o Thiago? O Paulinho é fundamental para a força ofensiva do Galo, né? O Paulinho é o cara que busca, que abre espaço, que corre, que sabe? Eu acho que o Paulinho hoje virou o cara fundamental para esse ataque do Atlético, muito mais do que Hulk, muito mais do que Davis. Ô, Nath Fiuza, o Atlético, pelo menos a impressão do segundo tempo, dá uma esperança. É claro que a torcida, os jogadores também não tem como negar, e não negaram isso nas entrevistas, que estão pensando sim no jogo contra o Botafogo dia 30, mas até lá compromissos muito importantes, né? Tem que voltar esse foco pro brasileiro. E o segundo tempo dá um alento de que o time do Galo pode se recuperar e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Nath, bom dia. Bom dia, Thiago. Um abraço a você, ao Alexandre Simões, quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Acho que dá um alento, sim. O segundo tempo do Galo foi o Atlético que nós gostaríamos de ter visto, ou que nós imaginávamos, né? Depois da perda do título pro Flamengo na Arena MRV, a gente falava, o Galo precisa dar uma resposta. A postura dessa resposta foi vista no segundo tempo, com um time mais agressivo, com um time controlando um pouco mais o jogo, se defendendo melhor, agredindo o adversário.
a entrada do Paulinho, né, fazendo toda a diferença nessa dinâmica que o Simões destacava, porque ele corre muito, ele busca a bola o tempo todo, ele ataca muito bem o espaço, então ele preocupa sempre a marcação. Numa noite em que o Daverson não recebeu tantas bolas, o Hulk estava jogando um pouco mais atrás, depois jogou um pouco mais pela direita do segundo tempo, depois acabou sendo substituído, não teve uma noite brilhante também. Então acho que o segundo tempo do Galo é o Galo que nós imaginávamos, assim, o Atlético tem que entrar para dar uma resposta. O primeiro tempo não, o primeiro tempo muito abaixo, sendo dominado mais uma vez pelo Flamengo, mas acho também que quando você encara um adversário do nível do Flamengo em 3 oportunidades seguidas, como foi agora, Copa do Brasil e Brasileiro, e o seu goleiro é destaque, né? Não vou dizer nos 3 jogos, mas pelo menos nos 2 últimos, acho que tem alguma coisa errada. Acho que você está sofrendo muito e fica o alerta pro adversário da Libertadores, que é um adversário que tem tanta qualidade, tanto poder de fogo, assim como tem o Flamengo. Agora, o que eu acho que, por mais que seja fundamental o Atlético voltar o foco pro Brasileirão, pensando na parte matemática, mais do que isso eu acredito que seja na parte emocional da confiança. O Atlético precisa voltar a vencer no Brasileirão, seja já nesse final de semana contra o Atlético Paranaense, também na quarta-feira contra o Botafogo, para recuperar a moral desse time e a confiança que a gente percebe, inclusive pelas entrevistas, apesar do discurso ser de otimismo, que o time deu uma caída, né, Thiago? É natural, né, Nath? A pancada na Copa do Brasil foi muito forte, mas eu boto fé nessa recuperação do Galo, a caminhada até o próximo dia 30 e o Atlético estar pronto para encarar o Botafogo. Podemos dizer que aquele primeiro tempo em que o Everson foi absolutamente o melhor em campo, foi bem diferente, em especial da reta final do jogo, né? Pelo menos ali você pega o número de finalizações, como o Galo criou, a história foi diferente, né, Ale? Foi diferente sim, viu, Cirilo? O primeiro tempo foi bem assustador, né? Foi bem impactante, assim, poucas vezes nesse Campeonato Brasileiro eu vi tantas oportunidades criadas por um time contra qualquer adversário. Eu confesso que eu não tô me recordando. É incrível, né? Como o Galo, ele, para a equipe que iniciou o jogo, estava ali dividido entre jogadores cansados e jogadores que não estavam bem, né? Então nada dava certo pro Atlético, que teoricamente entrou com uma formação mais ofensiva. Até os primeiros movimentos do jogo davam essa impressão de um time com personalidade, tentando jogar mais solto no Maracanã, né? Você vê que o primeiro lance do Davidson, ele dá um chapéu no Wesley, depois o Hulk dá um outro chapéu, e aí o time dá uma esperança de que vai jogar, vai olhar nos olhos do Flamengo. Daqui a pouco o Flamengo começa a se soltar, começa a entender mais esse jogo, porque não é comum com o Felipe Luiz no comando 3 zagueiros, né? E um time tão modificado, como a gente falou durante a transmissão. Então o time começou a se encontrar um pouco mais em campo, e aí o Everson fez verdadeiros milagres, né? O que ele catou foi impressionante. O primeiro tempo em que o Atlético não conseguiu se defender bem e não conseguiu atacar. Incrível isso, né? Ficou nesse meio do caminho. O time, logo nos primeiros momentos do segundo tempo, parece que volta melhor. Tem uma chance ali que o Fabrício tira essa bola da segunda trave, em que o Daverson poderia fazer o gol. Depois o Flamengo retoma novamente, e eu acho que a entrada do Paulinho foi fundamental, porque o Paulinho entrou muito bem no jogo, muito à vontade, comandando as ações ofensivas. Depois o Alisson entrou com muita saúde também, com muito vigor, e também ajudou. E também tem o aspecto, né, o Cirilo, que a gente falava a respeito dos desfalques do Flamengo, que conseguiu montar um time muito técnico, mas não tinha troca, né? Então o Flamengo foi sentindo o desgaste do jogo, alguns o desgaste inclusive de domingo, e foi caindo de produção, um volume ofensivo já menor, e aí o Galo teve oportunidades inclusive de fazer o gol da vitória, né? Acabou que conseguiu um resultado importante, que eu considero, pelas circunstâncias do jogo, pelo primeiro tempo, né? Com um pênalti perdido pelo Davi Luiz, que não é batedor de pênalti, ele bate bem falta, mas não é um batedor de pênalti. Mas eu acho que pelas circunstâncias, pelo que aconteceu no primeiro tempo, acho que foi um resultado legal. Fica, acho que 2 aspectos, né? O negativo do primeiro tempo, que não pode acontecer. Você imagina um primeiro tempo tão ruim assim contra um Botafogo, você não tem retorno. O Botafogo tem melhores finalizadores do que o Flamengo, principalmente no dia de hoje, né? Porque quem que fez os gols do Flamengo na Copa do Brasil? O Gabigol, o Arrascaeta e o De La Plata. Esses todos não estavam, né? Então, embora tenha criado muito, o Flamengo falhou demais na finalização, claro que sem tirar os méritos do Everson. Então,
O que aconteceu no primeiro tempo não pode mais acontecer, eu acho que na temporada. Não é só no jogo contra o Botafogo, não. É na temporada. E aí, no final das contas, eu acho que a melhora no segundo tempo, que deixa uma impressão mais positiva, e o pontinho conquistado fora de casa contra um Flamengo, queira ou não, desfalcado ou não, é o Flamengo, com um Maracanã com muita gente. Eu acho que também pode, não vou dizer comemorado, mas eu acho que dá para aceitar. Quanto às escolhas, Ale, que vamos analisá-las, claro, individualmente daqui a pouquinho, o que chamou a atenção na escalação inicial do Milito e no andamento do jogo quando ele mexeu e o Galo melhorou? Eu tenho um ponto aqui que é de discordância da grande maioria, o Cirilo, a gente já tem debatido isso em alguns momentos, com relação à presença do Daverson, né? Hoje o Daverson não viu o caroço praticamente, né? Não conseguiu jogar nem perto do que ele jogou contra o River e contra o Fluminense, que é mais ou menos a média dele. E aí o que eu tava querendo dizer é o seguinte, tanto que você vê, né? Saiu o Hulk não tava fazendo um bom jogo, a gente já falava no intervalo que achava que ele tava cansado e tal. Saiu o Hulk, mas saiu um centroavante e o time melhorou, né? Por quê? Porque você não pode mais jogar hoje em dia com 2 a menos na marcação, você não consegue jogar. Você não tem equilíbrio. Tanto que você via com muita frequência no primeiro tempo o Fabrício Bruno e o Davi Luiz, além do Alexandre, que normalmente faz esse trabalho, mas estava como um zagueiro, os caras armando o jogo do meio para frente. Por quê? Porque não tem marcação. Então é muito difícil você equilibrar um time com 2 a menos na marcação. Ah, mas de vez em quando o Daverson volta. Ele volta para dublar, né? Ele não volta para marcar, ele volta para dublar. Então, a presença do Daverson, porque eu não vou discutir a presença do Hulk, evidentemente, mas a presença do Daverson, ela modifica muito o papel do Scarpa e o papel do Paulinho, que hoje teve o Bernardo como substituto no primeiro tempo. É isso aí, nação! Esse foi mais um react aqui do Chororô dos atleticanos da imprensa mineira. O que você achou? Deixe seu comentário, deixa aquele like, fortalece e se inscreva no canal para não perder nada que chega por aqui. Eu fico por aqui, até a próxima e valeu!